O terrorismo é o uso da violência física ou psicológica cometida por pessoa ou por grupos, a fim de causar medo, pânico e destruição material para um estado ou uma população. E as ações terroristas podem variar muito, podendo ser desde assassinatos, sequestros, explosões de bomba e o que nós chamamos de terrorismo nuclear ou terrorismo radiológico. E é justamente sobre o que eu falarei aqui no episódio de hoje do podcast Radion e, portanto, venham acompanhar comigo o quão interessante é saber quais seriam as ações que os terroristas poderiam cometer envolvendo radiações. Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje eu trouxe um tema meio exótico aí que diz respeito ao terrorismo nuclear ou terrorismo radiológico, né? O mais correto seria radiológico em virtude das possibilidades de aplicação, digamos assim, vocês vão entender. E, bom, antes de eu falar a respeito disso, eu queria mais uma vez aqui agradecer a todos vocês que me acompanham aqui no podcast e eu tenho recebido mais mensagens e mais contatos de novos ouvintes e eu acho muito bacana quando eu tô conversando com alguém e a pessoa fala assim, você é a Paola do Radion. Eu fico tipo, ai gente, sim, eu sou. Então eu fico realmente muito feliz, assim, eu tenho visto as estatísticas do Anchor e realmente tem aumentado bastante o número de ouvintes. Eu fico muito feliz mesmo que tenha chegado um alcance maior, não só aqui pelo Anchor, mas também pelo YouTube. Eu posto algumas coisas lá. Inclusive tem um vídeo que eu postei que eu fiz uma conversa com um grupo do Papo de Ciências do Sesc Ceará na semana passada, que é um papo radioativo. E lá tem um videozinho que eu converso bem nesse nível para leigos, assim, com o pessoal. E foi muito bacana, surgiu muita pergunta. E até postei no Instagram também esses dias pedindo sugestões de temas para vocês. E nossa, o meu caderninho aqui tá repleto de temáticas, muito bacana, eu acho muito legal quando tem essas interações e essas sugestões e tudo que vocês pediram está anotado e eu farei na sequência. Então, a minha dificuldade no momento, na verdade, tem sido com relação a episódios que eu preciso gravar com outras pessoas, porque é muito difícil conciliar o tempo, né, de todo mundo ali, que todo mundo que vai ter uma disponibilidade, especialmente que eu sempre tô num ambiente barulhento, que eu fico louca, irritadíssima, né, parece velha chata, não gosto de barulho. Então eu sempre tenho que ver, né, com relação a isso. Mas as coisas sairão. Eu tenho muitas ideias aqui, tem muita coisa ainda para falar, gente. Nossa, são infinitos assuntos. E isso é muito legal. Então eu espero sempre estar conseguindo nutrir aqui com informações e vocês virem conversar comigo, vocês virem falar as coisas que vocês pensam. Isso me motiva mais ainda a dar sequência a esse trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês, meus queridos irradiados, e muito bem-vindo aos novos irradiados. Bom, então, falando agora a respeito da nossa temática, né, que é o terrorismo radiológico. Então, assim, essa questão de terrorismo, na verdade, ela envolve muitos conceitos históricos que quem já me escuta aqui há um tempo sabe que eu sempre falo, eu sou horrível em história, então eu não conseguirei adentrar esse quesito. Mas, né, o que eu consigo falar para vocês aqui dentro do meu conhecimento limitado a respeito desse quesito histórico é que depois que a gente teve o evento gigantesco que foi a explosão do World Trade Center lá em Nova York, daqueles prédios nas Torres Gêmeas, muito se começou a ver a respeito da ação terrorista nessa magnitude e as inteligências dos países que se considerariam um foco de ação terrorista começaram a estudar e avaliar quais seriam as possibilidades de ação por parte de grupos terroristas, especialmente porque sempre tem um ou outro conflito ali, especialmente na questão mais do Oriente ali e tudo mais. Então, sempre tem se visto essa questão de quais seriam as possibilidades de atuação para muitas coisas, não só com relação a usos de radiação, também para outros quesitos. Mas aí, com relação à aplicação das radiações para terrorismo, o que os estudos pontuam, dentre o que as inteligências investigam, é que existem basicamente 4 cenários onde a gente pode ter a utilização de radiações com finalidades de ação terrorista.
Bom, falando então do primeiro cenário, que seria o mais clássico, o clichê, é a detonação de uma bomba nuclear em algum local com muito movimento, onde o impacto seria muito grande. Só que é altamente improvável que esse tipo de evento aconteça em virtude da complexidade que é você adquirir ou você fazer uma bomba atômica. Apesar de fisicamente ser bem, entre aspas, simples de entender como que se dá o mecanismo de fissão, é muito complexo você conseguir estruturar esse tipo de equipamento, esse tipo de armamento, e também é difícil você conseguir o material para você fazer a fissão, ou seja, o urânio para você quebrar e produzir energia. Existem muitos controles com relação a materiais radioativos, especialmente por parte da Agência Internacional de Energia Atômica, que regula e preconiza a aplicação pacífica do uso da radiação. Então, é altamente improvável algum grupo, alguma pessoa produzir esse tipo de armamento. Porém, a gente sabe que quando a União Soviética ainda existia, eles possuíam uma coisa que se chama mala-bomba, que são maletas físicas ali, que possuem no seu interior uma bomba nuclear, com um poder destrutivo equivalente ao que seria uma bomba de Nagasaki e Hiroshima. Comparado às bombas de fissão que nós temos hoje em dia, isso é fichinha, é um poder muito baixo comparado a isso, mas ainda assim é bastante destrutivo, e se isso fosse detonado, realmente causaria um impacto muito grande, seria bem catastrófico. E essas bombas, quando a União Soviética foi dissolvida, elas sumiram e ninguém sabe aonde estão. Levando em conta o tempo que o urânio leva para decair, isso significa que talvez ele ainda esteja fissionável, digamos assim. Então, se alguém conseguisse encontrar uma dessas malas-bombas, poderiam ser detonadas, sim, desde que os mecanismos estivessem funcionando. E, obviamente, que se esse tipo de evento acontecesse, seria muito catastrófico, porque a gente teria milhares de mortes em virtude do impacto, em virtude da magnitude que é uma detonação de bomba nuclear, e também as mortes que aconteceriam seriam tanto por explosão, quanto pelo calor, quanto pela radiação. Muitas pessoas acabariam desenvolvendo o síndrome agudo das radiações, justamente porque essas bombas projetam radiação de nêutrons, radiação gama altamente penetrante, e posteriormente muitas pessoas acabariam a vir a desenvolver algum tipo de câncer ou leucemia a longo prazo. Então, com certeza seria extremamente catastrófico. O segundo cenário de ação terrorista envolvendo radiações seria um ataque a uma instalação nuclear, ou no caso uma usina nuclear. E como que seria isso? Seria lançar um avião comercial cheio de combustível em cima de um reator com a finalidade de explodir, destruir o vaso de pressão que reveste o núcleo do reator e dissipar aquele material para contaminar uma área gigantesca, parecido com o que seria um Chernobyl, digamos assim. Mas, felizmente, isso também é altamente improvável, tanto quanto seria explodir uma bomba. E por que disso? Por duas razões. Primeiro que os físicos nucleares e os engenheiros nucleares dos reatores dizem que, nunca ninguém testou, nunca aconteceu isso, mas dizem que a estrutura que o reator possui é uma estrutura extremamente resistente e que resistiria a esse tipo de impacto físico, digamos assim. Diz que, não tem como saber porque nunca ninguém fez, mas teoricamente resiste. E a segunda é que hoje em dia é muito mais difícil você conseguir sequestrar um avião de voo comercial. Os aviões, eles têm todas as rotas bem traçadas, pré-programadas. E na época que aconteceu o evento lá do World Trade Center, lá em 2001, os controles aéreos de entrada e saída de pessoas não era rigoroso, como hoje é. Hoje, então, tem muito controle, tem raio-x de aeroporto, inclusive pediram esse tema aqui, que eu vou falar a respeito, raio-x de aeroporto. Mas então tem raio-x do aeroporto para ver o que você está levando, tem detector de metal, já para você não entrar com nenhum armamento. Nem nada que se pareça com isso, justamente para evitar ação terrorista. Então, é altamente improvável esse tipo de situação acontecer, seja pela resistência do reator, seja pela inacessibilidade a um voo comercial para você jogar contra a estrutura. Mas, porém, contudo, entretanto,
E todavia, algumas usinas armazenam os rejeitos de combustível nuclear já utilizado e que não tem mais função, eles armazenam em piscinas que ficam do lado externo do reator, digamos assim. Isso vai variar de acordo com a instalação, mas algumas têm essa piscina de armazenamento externamente. E muito embora o material radioativo que já foi utilizado como combustível não sirva mais para o reator, ele continua sendo extremamente radioativo, extremamente contaminante. Então, inclusive, também pediram aqui um episódio de rejeitos, que eu farei mais pra frente. Mas a questão é que é um armazenamento permanente que vai ficar ali para esse material ir decaindo conforme o tempo vai passando, não tem o que fazer com ele. Mas essas piscinas, elas já não têm a mesma estruturação, a mesma resistência do que um reator. Então, se alguém resolve jogar alguma coisa ali, muito provavelmente dissiparia muito mais fácil do que se jogasse no reator. Então, aí, nesse caso, teria uma chance maior de acontecer alguma coisa, muito embora nunca ninguém tenha feito. E nesse caso, se acontecesse esse tipo de situação, seria como foi em Chernobyl. A gente teria um impacto ambiental gigantesco, a gente teria um impacto econômico maior ainda, pela questão de área que teria que ser isolada, que deixaria de ser utilizada, e também a questão de quanto que você gasta para conseguir limpar essa região e descontaminar, se possível, senão você tem que fazer zona de exclusão, como é o caso de Chernobyl, além da questão de doenças a longo prazo, porque as pessoas que ficariam próximas seriam evacuadas, tudo bem, mas a exposição que fosse acontecer no momento de contaminação maior, de dissipação de material logo após uma explosão, né? Então elas acabariam se contaminando e provavelmente desenvolveriam doenças a longo prazo, que é justamente o que aconteceu com Chernobyl. O terceiro cenário seria a construção de uma bomba suja ou dispositivo de dispersão radiológica, que é o nome correto, inclusive. O que é isso? Né? O que é esse dispositivo? Vai ser uma bomba de detonação comum, dinamite, explosivo, sei lá, qualquer coisa que explode, mas que o terrorista ele vai inserir junto da bomba algum material radioativo que no momento em que a bomba for detonada, esse material vai ser dissipado e vai contaminar toda a área do qual a bomba for abranger, digamos assim. E essa possibilidade é altamente provável. E, inclusive, as inteligências se surpreendem como que ninguém fez isso ainda, porque é extremamente simples de fazer e é bem viável, porque não é difícil de encontrar esses materiais para colocar dentro de uma bomba. Inclusive, em 2003, a inteligência britânica encontrou um diagrama de como que seria uma bomba suja que teria a intenção de ser jogada lá, né? E que foi feita pelo grupo Al-Qaeda, e eles iam colocar cobalto e uns negócios lá, mas eles nunca encontraram o dispositivo em questão, eles encontraram apenas o diagrama. E nesse caso, se houvesse esse tipo de explosão, né, com uma bomba suja, com esse dispositivo, é muito improvável que as doses fossem altas, ia depender muito do material que eles utilizariam e da quantidade, claro. Mas muito provavelmente vaporizaria por causa do calor da explosão, mas as doses altas seriam improváveis, né? Mais o que poderia acontecer seriam pessoas se contaminarem, porque esse material ia ser disperso, e também, claro, o que aconteceria seria a situação de caos, de pânico e terror que as pessoas acabariam sentindo em virtude do que a gente chama de radiofobia, que eu já até comentei com vocês aqui anteriormente, que é esse medo exagerado das radiações. Então, isso muito provavelmente aconteceria. E por fim, o quarto cenário, que esse eu particularmente não conhecia e eu achei sinistro, seria um dispositivo oculto de exposição à radiação. O que é isso? Seria o terrorista esconder um dispositivo radiológico, uma fonte de radiação, uma fonte radioativa, em algum lugar bem movimentado,
uma praça, dentro de uma lixeira, enterrado em algum lugar, em um local onde tenha uma concentração muito grande de pessoas, um volume muito grande, e ele manteria aquela peça ali, oculta, e então faria um anúncio 3 semanas, um mês depois da inserção dessa fonte nesse local oculto. E provavelmente isso seria feito em alguma comunicação de algum canal e tudo mais, e as pessoas que teriam passado por ali teriam sido expostas a essa fonte que estava oculta porque ninguém sabia da existência. E isso também é altamente provável. A chance disso acontecer também é tão grande quanto a da utilização de um dispositivo de dispersão radiológica. E se isso acontecer, as doses que as pessoas receberiam muito provavelmente seriam bem baixas. Vai depender do elemento, mas como só se ficasse uma pessoa próxima dessa fonte todos os dias por muito tempo, a dose seria alta, mas de modo geral, levando em conta um local transitável com fluxo de pessoas, provavelmente as doses seriam baixíssimas, mas existiria também a instauração, nem sei se existe essa palavra, existiria a presença do caos e do medo predominantemente por todas as pessoas. E vocês vejam só então, a questão dessas ações terroristas, nossa, é realmente de se pensar. Eu, particularmente, quando li a respeito disso, eu fiquei, cabreira com o negócio. Por sorte, eu sempre ando com um Geiger na minha mochila e eu ando medindo tudo. Então, se tiver radiação, eu vou saber. E eu aviso vocês. Fiquem de olho no Instagram que se tiver, eu vou contar. Mas vocês vejam só, Então, e por que a gente tem essas situações ali o cenário 3 e o cenário 4 como altamente provável? Por causa da disponibilidade de material. Não é tão difícil conseguir material radioativo, esse que é o ponto. No cenário 1, que seria da explosão de bomba, esse realmente seria muito difícil por causa da questão que a necessidade do que você precisa ali é de uma quantidade grande de urânio e urânio fissionável, que já não é tão simples de encontrar, tem que passar por um processo de enriquecimento e tudo isso tem um controle, como eu havia explicado. E no cenário 2, também a questão de acontecer, no caso seria jogar um avião na usina, a questão é só com acesso ao avião mesmo, não com o material em questão. Agora, quando a gente fala ali no caso 3, no caso 4, que é você ter um material para esconder ou para explodir, na verdade, a questão não é nem a quantidade do material, nem a dose em si, e sim a ideia. A ideia, as pessoas já têm esse fantasma da radiação. Então, você instaurar medo com uma coisa que as pessoas já temem é justamente o despertar do terror psicológico, entendem? E a gente sabe que realmente isso funciona muito, porque, por exemplo, nesse caso, nesses 2 casos finais, esses 2 últimos cenários, se houvesse mesmo um dispositivo oculto ou alguma bomba que dissipasse material, a agência, o órgão de regulamentação, ele ia para fazer a inspeção das pessoas com o medidor Geiger para ver se há contaminação ou não. E o Geiger, ele faz um barulhinho, que inclusive é o que fica na minha abertura dos episódios aqui, esse ruído característico é o barulho que o Geiger faz. E com pouca radiação, ele já faz um ruído meio estridente, ele faz um chiadão, assim, e as pessoas têm medo. Mas não necessariamente a dose é tamanha, é só porque é o jeito que o equipamento faz mesmo, ele faz esse barulhinho. Só que isso dá muito medo. E no caso de Goiânia, por exemplo, aqui no Brasil, quando teve a contaminação com o césio e eles passavam com o Geiger, as pessoas entravam em pânico. Um pânico a ponto deles desligarem o ruído, esse barulhinho que o Geiger faz, dá para desligar. Eles desligavam e faziam a monitoração porque o barulho fazia as pessoas terem muito medo. Então, isso mostra, mais uma vez, quão efetivo seria pela questão do terror psicológico. Inclusive, um exemplo. Em 2004, teve um grupo terrorista lá do Islã que eles foram em uma lojinha de ferragens e eles compraram um monte de detector de fumaça. Mas por quê? Porque os detectores de fumaça, nesse caso que eles compraram, dentro deles, eles têm uma pecinha que tem americium. Americium 241, que é radioativo bem fraquinho,
bem fraquinho, tipo é radiação alfa, aquele tipo de radiação que não penetra, mas que, claro, se a gente ingerir, inalar, é perigoso porque é altamente ionizante. Mas eles compraram, por quê? Porque ele dá leitura no Geiger, só para que, se eles fossem fazer o disparo, a dissipação desse conteúdo, quando alguém fosse passar com o medidor de radiação, ele gritasse, só por isso. E para a questão de instaurar pânico, porque risco radiológico mesmo seria extremamente baixo, extremamente baixo. Uma outra máquina que dá para você tirar a fonte e usar para aplicação de dispositivo oculto, fonte oculta. Porque para dissipar é um pouco mais difícil, porque geralmente ele é vidrificado, digamos assim. Mas, por exemplo, tem uns equipamentos que eu já falei a respeito disso aqui, que são os equipamentos para medir densidade de solo, que inclusive é o mesmo que gerou aquele acidente de Kramatorsk, que tem um episódio aqui no podcast, eu recomendo que vocês escutem. E aquele acidente foi gerado por uma fonte desses medidores perdida. Ela foi perdida, não foi notificada, deixaram para lá, e ela acabou indo junto lá e ficou numa parede de um apartamento construído. Ninguém viu, foi ver depois que morreu gente, né? Então, esses medidores de densidade de solo, só nos Estados Unidos, tem uma quantidade gigantesca desses mecanismos que são liberados para funcionar, pelo menos uns 23 mil. Isso foi em 2012, né? A estatística de 2012 é que existiam 23 mil dispositivos desses para medição de densidade habilitados e pelo menos 50 que foram perdidos. Se eles foram perdidos, a fonte que está lá dentro foi perdida também. Alguém pode ter roubado de propósito, ou se foi perdido, alguém pode encontrar e utilizar para esses fins malignos, digamos assim. E daí, nesse caso, esses que são para medir densidade de solo, aí a radiação não é tão fraquinha assim, né? De longe, tranquilo, a distância ajuda a minimizar a intensidade da radiação, mas de perto, ali, e com uma certa frequência, a dose já não é tão baixa, né? Ele usa... Esse dispositivo pode ser de césio ou de americium, né? Quando é de césio já é um pouquinho mais problemático. E uma outra fonte que dá para você encontrar fácil, de certa forma, daria para sequestrar, digamos assim, são fontes para braquiterapia. Braquiterapia é uma submodalidade de radioterapia para tratar câncer. Então, são pecinhas de um equipamento ali que você insere dentro do paciente, que tem uma fonte extremamente radioativa, que é para você destruir tecido tumoral. Então, dá para você encontrar essas pecinhas, se alguém sequestra algum caminhãozinho de transporte, consegue pegar. Inclusive, em 1998, nos Estados Unidos, 19 tubinhos desse com fonte de césio-137 sumiram. Simplesmente sumiram num hospital na Carolina do Norte e desapareceram. Alguém pegou, porque nada dessas coisas some do nada, não existe isso. Alguém pegou, então tem essas disponibilidades desses materiais que poderiam ser empregados para essa finalidade. E dentro desses elementos químicos, o que seria mais aplicável dentro do contexto terrorista seria o césio, em virtude de marcas históricas de eventos já ocorridos com esse elemento, que já fazem as pessoas temer, isso por natureza mais eficaz quando a gente fala em questão de terror psicológico. E ele não é tão difícil de encontrar, né? Então tem nesses medidores de densidade de solo, tem nessas coisinhas de radioterapia, dá para encontrar. E também ele dispersa bem, dá para espalhar bem, e ele tem um tempo de meia-vida longa. Então, para você fazer descontaminação, tem que ser muito bem feito, porque o elemento vai ficar ali irradiando, então tem que tirar. Então, isso seria, para aplicação terrorista, né, o preferido para eles utilizarem. Bom, pessoal, e esse foi, então, um episódio bem peculiar aí sobre o uso das radiações, que eu imagino que talvez vocês nem devam ter pensado nessa possibilidade ainda, ou então que vocês soubessem dessa variedade de aplicações aí. Eu não lembro se eu já comentei aqui em algum momento, mas como eu sempre falo, né, até lá no episódio onde eu falo sobre acidentes, que eu dou a introdução de categorização, classificação e tudo mais, né, o que a gente considera acidente, uns episódios atrás. Eu recomendo muito que vocês escutem, porque ele foi bem embasado, gente, foi o meu tema de monografia e da minha pós. E eu acho que lá eu devo ter comentado, mas não lembro. Mas eu falo que terrorismo
Ele não é considerado um acidente radiológico, porque um acidente são ações não intencionais. E o terrorismo, ele é intencional, né? Você quer, de fato, prejudicar as pessoas, você quer causar dano. E eu lembro que de 2 situações, assim, que são classificadas como terrorismo, mas que são de pessoas contra pessoas sem intenções políticas, ou grupos, ou facções. É só eventos mesmo que quando você lê, você não acredita. Mas tem registro da agência, então aconteceu. Você tá na agência, é verdade. Isso é um fato, gente. E, cara, são 2 situações, né? A primeira, de um cara que não gostava do outro, de um colega de trabalho. Ele roubou uma das fontes que tinha, eles eram de indústria, trabalhadores de indústria, e ele roubou uma fonte radioativa que eu não me lembro de onde que era, de qual componente que era lá que eles usavam, mas ele roubou e ele colocou embaixo do banco do carro do cara. E daí quando o cara foi sair com o carro, existem medidores na entrada e na saída desses prédios, né, que tem essas fontes. O medidor apitou e foram ver o que era, e era a fonte escondida embaixo do banco do carro, né? Então a exposição foi baixa, foi curta, pouco tempo, mas ainda assim foi uma exposição e uma situação absurda, né? Vocês imaginem só. Então teve isso. Teve uma outra situação que nossa, assim, é absurdo, que foi um casal que se separou e o cara, ele ficou revoltado e ele acabou descontando no filho, e ele roubou uma fontezinha que era de medidor de nível de tanque, de usina de perfilagem de petróleo, alguma coisa assim. Não é bem usina, né? De instalação ali de perfilagem de petróleo. Ele roubou lá essa fontezinha, era uma fontezinha de césio, e ele levou para casa. E ele expunha o filho dele em regiões específicas, deixava no travesseiro, deixava perto da cama, assim, para expor a criança intencionalmente. E aí a criança passava mal, tinha reações de pele, reações teciduais, e ninguém descobriu o que era. Aí começou a desenvolver leucopenia e tudo mais, e depois de uns 2 anos que foram perceber, suspeitar da possibilidade de ser alguma lesão radioinduzida. A criança não morreu, pelo que eu me lembro, ela só ficou estéril, teve algumas consequências por causa da radiação, e o cara, né, foi condenado. Isso é coisa de gente louca, isso não é nem terrorismo, é loucura, doença, não sei nem como é que chama um negócio desse. É muito absurdo. Quando você lê assim, você fala, não é possível. Mas cara, acontece, gente. Acontece esse tipo de coisa. E teve um último evento ali que eu tava lendo também, que diz respeito à última pessoa que morreu de síndrome aguda das radiações, que é um agente, ex-agente da KGB, que é a inteligência da União Soviética, né? E ele foi envenenado com polônio, cara. Isso... Caraca, velho, tipo, eu fiquei, caralho, mano, se envenenaram o cara com um elemento radioativo. Botaram no chá, o cara tomou. E a questão do polônio é que ele emite uma radiação muito fraquinha, né? Radiação alfa, pouquíssima penetrabilidade, mas quando você come e você ingere, tá dentro do seu organismo, é altamente ionizante e realmente extremamente lesivo. Então, pra pessoa que manipulava o polônio pra jogar no chá do cara, tranquilo, não recebia quase que radiação nenhuma, mas para quem tomou, no caso do cara que, né, ingeriu o polônio, realmente é síndrome aguda na certa. Enfim, né, bizarrices que existem pelo mundo, e infelizmente esse é o lado negro das aplicações das radiações. Nem tudo são flores, mas a gente tem que se lembrar que isso é um detalhe. Então são situações que nenhuma dessas aí que eu listei para vocês, né, desses quatro cenários aconteceu, não temos registro, mas é uma possibilidade, então infelizmente a gente tem que ficar atento, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que as aplicações benéficas da radiação são muito maiores do que essas ações malignas, digamos assim. É tipo fogo. Poxa, a gente sabe que fogo causa um monte de tragédia, causa incêndio, queima pessoas, mata gente, mas a gente depende muito do fogo. A gente usa fogo para cozinhar, usa fogo para esquentar e tudo mais. Então, a questão não é que o fogo é mau, é como a gente usa. Com a radiação também, não é que a radiação é malvadona, muhaha, não. É o modo como a gente utiliza. Então, é sempre importante a gente lembrar que as aplicações sempre são mais benéficas do que prejudiciais. Ok, então, meus irradiados, espero que vocês tenham gostado desse episódio esquisito e nos vemos na semana que vem, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês e até lá!